Você só precisa de uma coisa para fazer o seu áudio ficar incrível em qualquer vídeo e com qualquer microfone ou celular que você tenha. E eu vou te mostrar. O fator mais importante para se ter um áudio bom em qualquer microfone é a proximidade do microfone com a fonte sonora, nesse caso, a sua boca. E isso vale para absolutamente qualquer microfone, inclusive o microfone do seu celular. Por isso que é tão comum a gente ver em vídeos, em redes sociais e tal, quem está fazendo entrevista na rua segurar o celular perto da boca, gravando com uma câmera e usando o celular de microfone. Só que isso não é muito prático, né? Porque você está inutilizando o seu celular naquele momento, sem contar que quanto mais próximo da sua boca também, mais fácil de estourar o áudio do microfone. Isso porque áudio é tradicionalmente capturado em até 24 bits, que é um áudio comprimido. Então você tem um limite ali do quanto você pode falar, seja alto, seja baixo, para recuperar esse áudio na pós. Só que aí recentemente alguns equipamentos têm conseguido capturar áudio em até 32 bits, o que faz com que você tenha uma facilidade, uma praticidade na pós-produção de poder recuperar áudios que podem ficar perto da boca, você falar alto e mesmo assim o áudio não ficar estourado. É tipo uma foto tirada em RAW, quando você tem toda a informação do sensor, então você consegue editar ela de várias formas, diferente de um JPEG que você tira com o celular, e aí você só tem um limite bem pequeno ali do que você pode fazer na edição para salvar aquela foto que ficou muito clara, ficou muito estourada. Mas beleza, então você já entendeu que para gravar um bom áudio é só chegar o microfone perto da boca e se preocupar de não falar muito alto para o áudio não estourar se o seu microfone não grava em 32 bits, certo? Então por que é tão difícil a gente escolher um microfone na hora de gravar? Isso é porque tem vários tipos de microfone possíveis e cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens, e é por isso que hoje eu vou mostrar algumas opções de microfone aqui, como esse que eu estou gravando, é um microfone shotgun, cardioide, e a gente tem, por exemplo, microfones lapela wireless, como esse daqui da Rode, a gente tem microfones shotgun, cardioide que não são wireless, tem um fio grande aqui, e enfim, tem o celular também. E a gente vai testar aqui, falar uns pontos positivos e negativos de cada um deles para você fazer a sua melhor escolha aí na hora de gravar o áudio do seu vídeo. Para começar, eu vou falar algumas diferenças que a gente tem de alguns dos tipos de microfone que a gente tem aqui. Como, por exemplo, o lapela wireless, ele é um microfone do tipo omnidirecional. Essa palavra sempre me pega. Então, a lapela wireless é um microfone do tipo omnidirecional e por isso ele capta áudio de todas as direções. Isso pode ser muito bom, porque, por exemplo, quando você tem uma lapela aqui próximo da roupa, você não tem tanto controle sobre a direção que o microfone está apontando. Às vezes o microfone pode mexer e você está captando o áudio em todas as direções e beleza. Isso vai te facilitar nesse ponto. Só que ao mesmo tempo também introduz muito mais ruído no seu áudio. Então, se o seu microfone não estiver muito perto da boca, você vai capturar todos os ruídos aí do ambiente e vai ser talvez um pouco mais difícil de você salvar esse áudio depois, caso alguma coisa aconteça aí no meio do caminho e você tenha muito ruído no ambiente. Já o microfone que eu estou segurando aqui é um microfone do tipo shotgun e ele tem um padrão de captura que é um padrão cardioide. Alguns são supercardioide, alguns são hipercardioide. O que isso quer dizer? Ele capta mais o áudio que está logo em frente ao microfone. Então, se tem áudio chegando nas laterais ou atrás, esse áudio não é tão capturado, então você não tem muito ruído do ambiente. Aqui ele foca no que ele está apontando. Por isso que esse tipo de microfone é muito usado em cinema, por exemplo. Você tem pessoas ali, os atores no set, você coloca um microfone desse em cima e você está captando só aquilo que o operador de áudio está apontando na hora da gravação. Isso facilita muito em algumas situações, porque você elimina os ruídos indesejados, por exemplo. Não elimina 100%, né, mas já ajuda a controlar ali. Então, assim, esse daqui, em algumas ocasiões, é mais prático, você bota na roupa e não tem que se preocupar muito para onde ele está apontando, mas o shotgun, ele consegue te ajudar em situações em que você não quer que o microfone apareça na câmera, por exemplo. Você consegue posicionar eles, por exemplo, fora de quadro, porque eles conseguem captar um pouco mais distantes da fonte sonora sem pegar tanto ruído do ambiente. Mas para isso também qualquer praticidade ajuda, né? Porque se você está colocando um microfone fora de quadro, normalmente você tem que botar um cabo longo ali para conseguir chegar num gravador externo ou chegar na câmera. Por isso que essas soluções novas, como esse Comica VM40, que eu recebi da Comica para testar, inclusive, eles não vão ver esse vídeo antes, né, de ser postado, então as opiniões aqui são minhas mesmo, mas essas soluções sem fio facilitam muito. E agora já existiam essas soluções para microfones lapela e agora
a Komica está lançando para microfones shotgun também, o que ajuda muito na hora de um set de filmagem ou na hora de um vídeo do YouTube, para você posicionar aqui fora da câmera, sem ter que ficar com um cabo longo ali chegando até a sua câmera. Você consegue muito mais prático aqui já segurar ele ou posicionar ele fora de quadro. Bom, então vamos começar testando esses microfones aqui, as diferenças do som de cada um deles, com o iPhone posicionado mais ou menos na mesma distância que o Komica VM40 e que o Rode Wireless Pro. Esse teste aqui possivelmente vai mostrar que quando os microfones estão próximos da boca, realmente a qualidade de áudio não tem tanta diferença entre eles assim. Falando 1, 2, 3 testes, som, áudio, iPhone, Komica VM40 e Rode Wireless Pro. Agora um outro teste também a mais ou menos 15 centímetros da minha boca, comparando o VM40 e o Sennheiser MKE600. É um microfone que eu uso já há um bom tempo e que eu adoro. Também é um shotgun direcional, mas ele não é wireless. Então eu sempre tenho que colocar um cabo enorme aqui ligado na câmera para usar esse microfone. E o Komica já tem a vantagem de ser wireless, então eu tô gravando nele aqui, ó, sem nada ligado nele. Vamos ver a diferença do áudio dos dois, qual você acha que tem uma qualidade melhor. Bom, como vocês já ouviram aí então todos os microfones, quando os microfones estão próximos da boca, a qualidade de todos eles fica boa, então se você conseguir fazer isso para os seus vídeos, já vai melhorar bastante, mas tem muitas situações que a gente não consegue, né, deixar o microfone perto da boca, ou porque ele não pode aparecer em cena, ou então porque a gente não tem um microfone shotgun e tal, ou porque a gente tem que usar o celular de outra forma, gravando longe, né, a gente não tem dois celulares para gravar e ao mesmo tempo gravar o áudio próximo da boca. Então eu vou fazer um outro teste agora com todos os microfones a uma certa distância e vamos ver como que eles se comportam, se os shotgun vão realmente anular mais o ruído do ambiente e vão ficar com uma qualidade melhor. Eu já posicionei os microfones aqui, vou mostrar para vocês. Maria Júlia não quis aparecer aqui no quadro, mas ela está segurando todos eles aqui mais ou menos na mesma distância. E agora vocês vão ouvir a diferença de áudio de um para o outro. Esse é o Rode Wireless Pro, esse daqui é o iPhone 15 Pro, esse daqui é o Komica VM40 e esse é o Sennheiser MKE600. Agora, de todos esses microfones, os únicos que gravam em 32 bits, que é aquilo que eu falei que você pode falar muito alto ou muito baixo e recuperar o som depois, são o Komica VM40 e o Rode Wireless Pro, que está aqui. Então eu vou fazer um outro teste aqui, vou pegar os dois e pegar o Sennheiser MKE600 e eu vou dar um grito aqui, vamos ver qual deles vai conseguir recuperar o áudio. Isso faz muita diferença mesmo, ter gravação em 32 bits. Ah! 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 Acho que o pessoal da vizinhança deve ter assustado um pouco, mas eu fiz esse teste também em uma gravação real, num set de filmagem em que eu fui o ator numa cena e foi uma cena bem intensa que eu gritei bastante. Eu vou botar aqui as imagens da cena com o áudio gravado em 32 bits aqui pelo Komica VM40. Bom, e agora eu vou deixar algumas imagens aí do unboxing do VM40 para falar sobre uma especificidade dessa versão que eu recebi, que é a versão VM40 Combo, porque ela vem com 2 microfones. Então ela vem com quase tudo duplicado. A gente tem os 2 microfones, os 2 protetores de vento, enfim, os 2 microfones se conectam no mesmo receptor, então você consegue ligar na câmera no mesmo receptor, né, os canais esquerdo e direito de áudio, você consegue separar, né, os áudios de cada um dos microfones, e isso também é uma coisa que já tem nesses microfones lapela wireless, como o Rode Wireless Pro, mas que em microfones shotgun é a primeira vez que eu vejo isso sendo implementado, e eu achei incrível, porque tem uma coisa que há muito tempo eu e Maria Júlia estávamos querendo achar uma solução assim para áudio, e ela vai vir aqui para me ajudar a mostrar qual é essa solução, porque por muito tempo a gente queria... É aquele ali, né, amor?
Por muito tempo a gente estava procurando uma solução de áudio para um podcast, que a gente já tá planejando há um tempão, e até hoje não saiu do papel. Um não podcast, exatamente. E a gente chegou a pensar em usar um fake plástico que colocava o Rode assim dentro para parecer um microfone de mão, pra, né, não ficar muito feio em quadro, assim. E não é a melhor solução, né, porque, como eu falei, ele é omnidirecional, então o Cômica VM40 a gente consegue falar aqui. Fala aí. Oi, O que você quer falar pra esse vídeo, amor? vem sempre aqui. Com ele, a gente consegue fazer um podcast, por exemplo, gravando o áudio interno de cada um deles, e a gente consegue usar esse áudio junto depois e, enfim, melhorar para a voz de cada um. E é uma solução muito prática, porque ele já vem com o protetorzinho aqui, a espuma. Dá pra já esticar esse vídeo aí? Já vamos começar o podcast. Vamos pensar sobre a quantidade de pelo de gato que tem nesses microfones. Exatamente, porque, Talvez aí, né? então, Cadê nosso gato? Pega o nosso gato aí. Inclusive, o pessoal chama de não esses, né? Mas chamam esses daqui. Deixa eu pegar. O que eu acho uma coisa muito, muito triste, inclusive, o nome que eles dão pra isso daqui. A mão. O nome que dão pra isso daqui é Dead Cat, velho. Dead Cat. Sabia? Meu, o que você acha disso? Não acha nada. Enfim, é uma solução maravilhosa para podcasts, porque aí a gente tem a opção de usar os dois microfones conjuntamente, gravando em 32 bits cada um internamente. E isso facilita demais a vida de quem quer produzir um podcast. E outra função legal também é que você pode sincronizar o receptor com o seu celular. Então dá para você colocar aqui para gravar Eita, não tá focando, porque tá focando no meu rosto. Dá pra você colocar pra gravar cada um dos microfones por aqui. Dá pra você escolher o ganho, tudo pelo aplicativo do celular. É um aplicativo bem legal. E, enfim, se você não quiser ficar mexendo nos botõezinhos aqui do receptor, você pode fazer pelo aplicativo, que é bem prático. Mas agora falando um pouquinho das desvantagens de cada um desses sistemas, né? Primeiro, o sistema lapela wireless, como eu falei, omnidirecional, então ele pega todos os lados, assim, pega o áudio vindo de todas as direções. Isso pode introduzir ruído no seu vídeo, então ele funciona melhor se ele estiver bem próximo à boca mesmo. Os microfones shotgun direcionais já podem ficar um pouco mais afastados, não pegam tanto ruído lateral. Desvantagem do Sennheiser é que ele precisa de cabo. Essa é a grande desvantagem dele. E ele não grava internamente também. Então você tem que gravar ou pela câmera ou por um gravador externo de áudio. É um microfone que tem uma qualidade sonora muito boa, acho que deu pra perceber aí, mas que tem essas duas questões aí, não ser wireless e não gravar internamente, que já são pontos positivos do Cômica, mas tem alguns pontos negativos também. Um deles é o alcance do wireless, da recepção, né, do receptor aqui linkado no microfone, não é muito bom. Então, serve bem para ambientes pequenos, assim, você está fazendo um set de filmagem, você está no mesmo cômodo e você não tem tantas barreiras entre o microfone e o receptor, beleza, vai funcionar super bem, como a gente fez lá, né, no vídeo que eu mostrei aí, daquela cena que eu fui o ator. Mas se você tiver em ambientes que tem uma distância muito grande, ou se você tem barreiras, se você, sei lá, gravar de costas para o receptor, aí já não vai funcionar tão bem, pode ter algumas perdas. Ele combate isso tendo gravação interna, né? Então você sempre tem um arquivo ali salvo que vai te salvar a vida em muitas situações. E outra desvantagem dele é que a bateria dele não é substituível. Isso não é um problema só dele, né? É um problema de quase todos os sistemas wireless, inclusive do Rode também. A bateria não dá pra você trocar, assim, não dá pra você abrir e trocar, pelo menos não sozinho, assim, você teria que mandar pra uma assistência técnica e tal, e isso é um problema de longevidade, né, então daqui a alguns anos talvez a bateria dele é muito boa, dura por várias horas, eu testei aí, durou 8 horas praticamente de gravação, então a bateria é muito boa, mas ao longo do tempo pode ser que essa bateria vá diminuindo e aí complique um pouco para você no longo prazo, né? Mas isso é um problema de
todos esses sisteminhas wireless, pelo menos não vi nenhum até agora que tem bateria substituível. E esqueci de falar dos pontos fracos do celular também, né? O celular, o ponto forte, muita praticidade, você geralmente tem um, mas se você está gravando ele próximo da boca, provavelmente você não está gravando a imagem com ele, então você tem que ter 2 celulares, ou uma câmera e um celular. E outro ponto negativo também é omnidirecional. E outro também é que você não pode usar o celular, né, pelas funções de celular, sei lá, para ler um roteiro ou para fazer qualquer outra coisa enquanto você está gravando com ele, porque você corre o risco de parar a gravação ali, enfim. Então não é tão prático em relação a isso, mas é a opção que a maior parte das pessoas vai ter de entrada, assim, vai ser provavelmente o primeiro microfone que muitas pessoas vão usar, é o microfone do celular. Não recomendo você gravar com ele longe de você e usar o áudio dele. Então, se você só tem um celular para gravar, tenta comprar um microfone lapela wireless. O da Rode é caro, mas tem uns bem baratos, assim, no AliExpress, em locais de compras, assim, né, Amazon. E se você tem o dinheiro, com certeza o Comica VM40 vai ser uma opção bem mais versátil. Você consegue gravar ele próximo da boca, você consegue gravar ele mais longe, num set de filmagem, você consegue fazer muita coisa porque ele é direcional, então ele cancela o ruído das laterais, enfim. É talvez a solução mais completa e vale a pena você investir para ter a solução que vai te atender na maior parte das ocasiões. Então, recomendo, principalmente se você quer começar um podcast, igual eu e a Maria Júlia aqui, vale a pena muito você pegar o VM40 Combo. Enfim, espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo em relação a áudio. Eu sou muito nerd, né? Adoro câmeras, áudio, enfim, todo tipo de tecnologia. Então, se você quer saber mais sobre microfones, sobre áudio, sobre câmeras também, deixa aí nos comentários, porque eu adoro falar sobre isso e adoro compartilhar com vocês aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até então. Um beijo e até a próxima. Ficou horrível isso.